Falamos então da defesa do evangelho de Paulo, como que o apóstolo Paulo, ele defende o seu evangelho no sentido de afirmar categoricamente que ele não recebera o seu evangelho de homem algum, nem havia aprendido com homem algum, pelo contrário, ele desenvolve aqui toda a ideia dizendo que ele não aprendeu nem recebeu o evangelho que ele pregava no judaísmo, de onde ele viera, na sua infância e juventude, nem tampouco recebera de alguém, de algum instrutor, de algum tutor, ou de algum grupo de pessoas por ocasião da sua conversão. Pelo contrário, ele se retira para as regiões da Arábia, deserto da Arábia, onde ele vai rever todo o Antigo Testamento, momento no qual ele vai receber grandes revelações do Senhor, em que ele foi arrebatado ao terceiro céu, ele foi arrebatado até o paraíso. Também nos demonstra que, por ocasião das duas vezes em que ele for a Jerusalém, 3 anos depois de sua conversão e 14 anos depois da primeira vez, nessas duas ocasiões, ele também não recebera, não aprendera de homem algum, nem dos apóstolos que vieram antes dele. Isso tudo porque ele recebeu o evangelho diretamente de Jesus Cristo. Ou seja, a defesa do apóstolo Paulo é de que o evangelho por ele pregado é um evangelho puro. Ou seja, ele recebeu diretamente da pessoa de Jesus Cristo. E agora então, ele nos demonstra também, vimos ontem, como que, apesar de ele ter recebido a destra da comunhão dos apóstolos em Jerusalém, mas na prática não era bem isso que acontecia. Vimos como que houve um pequeno problema em Antioquia, para não dizer grande problema, quando Pedro, o apóstolo Pedro, foi até Antioquia visitar os irmãos, e vimos então como que o apóstolo Paulo severamente repreendeu a Pedro, porque naquela circunstância, Pedro não procedia de maneira adequada,